Você acordou com a alma cansada, mesmo depois de uma noite inteira de sono, como se existisse uma dor que você não consegue nomear, mas sente. Essa é a marca de uma alma ferida. Uma dor que não aparece nos exames, mas que rouba a leveza do coração. E a verdade é que muitos seguem seus dias como se estivesse tudo bem por fora, enquanto por dentro há pedaços que ainda sangram. Cicatrizes que ninguém vê, mas que afetam decisões, relacionamentos, autoestima e até a forma como você enxerga Deus. Essas feridas não são superficiais. Elas estão na alma. E a alma, quando não tratada, começa a gritar em silêncio. Mas há uma boa notícia. A verdade liberta. E quando você permite que a verdade de Deus entre nesses lugares escondidos, a cura começa de dentro para fora. Não é imediata, mas é profunda, real, duradoura. E essa oração, baseada no Salmo 12, é o primeiro passo para essa cura interior. O Salmo 12 fala de palavras enganosas, de intenções maliciosas, de ambientes contaminados pela falsidade. E é justamente nesses ambientes que muitas feridas se formam. Palavras duras que você ouviu, mentiras que lançaram sobre sua identidade, promessas quebradas que criaram vazios. Essas coisas não apenas doem, elas moldam a forma como você se relaciona com os outros, com Deus e com você mesmo. E se não forem confrontadas com a verdade, essas feridas criam máscaras. Você passa a viver para agradar, para se proteger, para não sentir de novo o que já sentiu. Mas a cura interior exige o oposto, exige verdade. Não apenas ouvir verdades externas, mas encarar as internas, aquelas que doem, mas libertam. Aquilo que você tentou enterrar, mas que precisa ser trazido à luz para ser curado. É por isso que o Salmo 12 é tão poderoso. Ele revela que a verdade de Deus é escudo e espada. Ela protege, mas também corta. Corta o que não serve, o que é mentira, o que está contaminado. E quando você começa a orar com essa consciência, a oração deixa de ser uma rotina e passa a ser um processo de cura. Cada palavra declarada se torna um bálsamo. Cada verso lido, um espelho. E você começa a ver o que precisa ser tratado, não com culpa, mas com esperança. Porque Deus não expõe para condenar, Ele revela para restaurar. Ele toca onde ninguém mais pode tocar. Ele sara o que a psicologia não alcança, o que os remédios não resolvem, o que o tempo não cura. Porque a cura verdadeira vem do céu e começa com a verdade. Diga agora com sinceridade: Senhor, revela as feridas que ainda precisam ser curadas em mim. Essa oração é um ato de coragem, porque encarar a dor exige força. Mas você não está sozinho. Deus está com você nesse processo. E cada lágrima que cair será uma semente de restauração. Cada lembrança que voltar será uma oportunidade de cura. Cada manhã que começar com oração será uma etapa vencida nessa jornada. Porque a cura da alma não acontece em um dia, mas começa em um. E esse dia pode ser hoje. Esse começo pode ser agora. A verdade está batendo à porta. E quando você abre, a cura entra. E nada mais será como antes. Muitas vezes o que mais atrasa o processo de cura não é a profundidade da dor, mas a recusa em reconhecê-la. A alma ferida desenvolve mecanismos de defesa. Minimiza o que sofreu, esconde o que sente, se ocupa demais para não encarar o que incomoda. E nessa tentativa de ignorar o que dói, cria-se um acúmulo, um depósito de sentimentos mal resolvidos que vão se transformando em amargura, em ansiedade, em comportamentos que nem você entende. Mas há um ponto em que isso começa a vazar, nas palavras ríspidas, na falta de paciência, na insônia, na dificuldade de confiar. Tudo isso são sintomas de uma alma que precisa de cura. E essa cura só começa quando você decide parar de fugir, quando você escolhe encarar, quando você ora não apenas para pedir bênçãos, mas para pedir revelação. Senhor, mostra o que está escondido dentro de mim. O Salmo 12 é como uma luz forte que entra em cômodos escuros da alma. Ele não fala apenas do que está fora, mas revela o que está dentro. Porque as mentiras que mais nos machucam não são apenas as que ouvimos dos outros, são as que aceitamos como verdade sobre nós mesmos.
Você não é suficiente. Você sempre será rejeitado. Você nunca vai ser feliz. Essas frases não foram ditas por Deus, mas foram absorvidas como verdades. E enquanto estiverem ali como raízes profundas, continuarão sabotando suas tentativas de mudança. Por isso, a oração precisa ser mais do que um alívio momentâneo. Ela precisa ser um processo de escavação, onde Deus, com sua palavra, vai revelando o que está por trás das dores. E onde, com seu amor, ele vai substituindo cada mentira por uma verdade. Há uma libertação que acontece quando você nomeia a dor, quando você para de dizer "tá tudo bem" e começa a dizer "Senhor, eu não estou bem, mas eu quero ser curado". Essa honestidade abre caminho para que Deus haja com profundidade. Porque Ele só cura aquilo que você permite que Ele toque. E Ele não vai forçar a entrada. Ele espera ser convidado. Por isso, em vez de continuar empurrando a dor para debaixo do tapete, comece a expô-la em oração. Fale com Deus como se estivesse conversando com o melhor dos conselheiros. Diga o que sente, diga o que teme, diga o que escondeu até de si mesmo. Porque essa entrega é o início da reconstrução. Você vai perceber que, à medida que essa verdade for sendo liberada, algo começa a mudar. A mente clareia, o corpo respira com mais facilidade, o espírito se renova, porque a dor negada paralisa, mas a dor enfrentada liberta. E você não está apenas enfrentando a dor, está entregando-a nas mãos certas, nas mãos de um Deus que cura, que restaura, que reconstrói, nas mãos de um Pai que sabe exatamente onde está a raiz e como arrancá-la sem te destruir. E quando Ele faz isso, Ele não apenas remove a ferida, Ele planta algo novo no lugar. E essa nova semente vai florescer, porque agora você decidiu parar de fugir e decidiu começar a viver curado. Há feridas que foram plantadas em fases tão antigas da vida que hoje parecem parte de quem você é. Palavras que você ouviu na infância, rejeições que moldaram seu modo de amar, comparações que te convenceram de que você sempre ficaria para trás. Essas marcas invisíveis, deixadas por pessoas, momentos ou ausências, se tornaram raízes profundas. E o problema é que, com o tempo, você deixou de tratá-las como feridas e passou a vê-las como parte da sua identidade. Mas Deus nunca te chamou para viver definido por dores antigas. A verdade dele diz que você é curado, amado, escolhido, fortalecido. E é essa verdade que precisa substituir todos os dias as mentiras que o passado te ensinou. Porque se a alma não for renovada, ela seguirá vivendo à sombra do que passou. Mas se for curada pela verdade, ela floresce de novo. O Salmo 12 começa com um grito: "Salva-nos, Senhor". E esse clamor é muito mais do que um pedido de livramento. É um reconhecimento de que algo dentro de nós precisa de intervenção divina. Porque há momentos em que tudo parece bem, mas por dentro existe um eco constante de insegurança, medo, raiva ou tristeza sem explicação. Isso acontece porque a alma não esquece o que não foi curado. E mesmo que você tente seguir, esses pontos não resolvidos sempre puxam você de volta. Mas a boa notícia é que para cada ferida do passado há uma verdade de Deus pronta para ser aplicada. A cura não é apagar o que aconteceu, é ressignificar. É deixar de viver refém do que fizeram com você e começar a viver à luz do que Deus diz sobre você. Cada manhã que começa com uma oração sincera é um convite à cura. Porque quando você se coloca diante de Deus com vulnerabilidade, Ele começa a operar em áreas que você nem sabia que precisavam de restauração. Ele te faz lembrar de conversas antigas, de olhares, de gestos que você engoliu, mas que ficaram guardados. E ali, no secreto da oração, Ele começa a dizer: "Isso aqui não define mais quem você é". E quando essa verdade entra, ela não apenas limpa, ela estrutura. Ela forma uma nova base emocional, espiritual, existencial. Você começa a reagir diferente, a pensar diferente, a sentir diferente, porque agora sua alma não está mais presa ao que passou, mas firmada naquilo que é eterno. Essa transformação não acontece com uma única oração. Ela exige constância, ela exige coragem para voltar ao mesmo lugar de dor e orar até que a dor se vá. Mas o resultado vale cada lágrima, cada confronto,
cada madrugada de oração, porque quando a alma é curada, tudo ao redor começa a responder. Os relacionamentos mudam. As decisões se tornam mais sábias. O humor se estabiliza. A fé se fortalece. Porque o que antes te desestabilizava, agora não tem mais poder. E isso não é apenas maturidade emocional. É cura espiritual. É a verdade te libertando de dentro para fora. E essa verdade continua disponível. Hoje, agora, sempre que você a buscar. A palavra de Deus é mais do que um texto sagrado. Ela é um remédio para a alma, uma luz que revela as rachaduras e, ao mesmo tempo, um bálsamo que cura. Quando você começa a se alimentar da palavra com intenção, algo começa a mudar por dentro. Não é apenas um alívio momentâneo, é uma reconstrução profunda da identidade, porque a ferida não afeta só as emoções. Ela distorce a forma como você se vê, e quando a visão está comprometida, tudo ao redor é afetado. Você começa a aceitar menos do que merece, a duvidar de suas próprias decisões, a viver com medo de ser rejeitado ou decepcionado. Mas quando a palavra entra, ela começa a resgatar quem você realmente é. Ela diz: você é amado, você é forte, você é perdoado, você tem um propósito. E essas verdades vão tomando o lugar das mentiras antigas, uma a uma. O Salmo 12 mostra esse contraste. De um lado, palavras mentirosas, bajuladoras, contaminadas pela intenção de enganar. De outro, a pureza da palavra de Deus, que é comparada à prata refinada, 7 vezes purificada. Essa comparação não é por acaso. Ela mostra que enquanto as palavras humanas ferem, a palavra de Deus cura. Enquanto os elogios falsos criam expectativas que frustram, a verdade de Deus edifica. E é por isso que a cura interior só acontece quando você começa a substituir o que disseram de você pelo que Deus diz sobre você. Isso exige um exercício diário. Ouvir, ler, meditar, declarar. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, continue, porque a palavra está agindo onde os olhos não veem. Ela está limpando, reconstruindo, alinhando, curando. É como se a alma estivesse num processo de restauração interior, onde cada verso lido é uma peça recolocada no lugar. E não importa o quão quebrado você se sentiu, Deus tem peças suficientes para reconstruir tudo. Mas a reconstrução exige paciência. Você vai perceber que alguns dias serão mais intensos, outros mais silenciosos. Haverá momentos em que você sentirá alívio, outros em que lembranças dolorosas ressurgirão. Mas tudo isso faz parte do processo. O importante é não parar, porque a palavra está operando com precisão cirúrgica. Ela vai direto ao ponto. Ela revela motivações, corrige distorções, fortalece áreas frágeis, e com o tempo, você começa a perceber. O que te feria já não tem mais o mesmo impacto. O que te paralisava já não te trava, porque a sua alma está sendo alinhada com a verdade. Declare agora com convicção espiritual: Senhor, que a Tua palavra reconstrua minha alma e minha identidade. Essa oração é um decreto, é uma entrega à verdade que cura, é uma renúncia às mentiras que te machucaram, e à medida que você persevera nessa jornada, a identidade verdadeira começa a emergir. Não aquela formada pelas feridas, mas aquela revelada pela palavra. E essa identidade não é frágil, é firme, não é instável, é eterna, porque foi Deus quem te formou, e é Ele quem está te restaurando. E quando Ele termina uma obra, ela não volta a quebrar, ela permanece, ela floresce, ela se torna testemunho, e você está nessa obra, sendo curado, reconstruído, restaurado, dia após dia, verso após verso, presença após presença. Uma alma ferida não sofre apenas em silêncio, ela se expressa nos relacionamentos, reage com intensidade ao que deveria ser leve, se fecha diante de um elogio sincero, desconfia do amor verdadeiro, espera ser rejeitada, mesmo quando é aceita, porque onde há dor não resolvida, há mecanismos de defesa. E esses mecanismos distorcem a forma como você se conecta com os outros. Você começa a se tornar refém da necessidade de aprovação, interpretando cada silêncio como desprezo, cada correção como crítica, cada ausência como abandono. E sem perceber,
vai se afastando de vínculos saudáveis e atraindo repetições dolorosas. Mas quando a cura interior começa, essa dinâmica muda completamente. Você passa a amar sem depender, a ouvir sem se ofender, a se posicionar sem medo de rejeição. Porque quem é curado na alma não precisa provar nada, apenas vive com leveza. O Salmo 12, quando lido com essa lente, revela como o ambiente emocional e relacional pode ser contaminado por palavras distorcidas e intenções disfarçadas. Ele fala de pessoas que dizem uma coisa, mas sentem outra, que falam com suavidade, mas escondem arrogância. Esse tipo de ambiente é terreno fértil para feridas. Mas a resposta do salmista é clara. A verdade do Senhor é pura, como prata refinada. Ou seja, há um lugar seguro de onde você pode beber sem ser envenenado. E esse lugar é a palavra. Quando você se alimenta da verdade de Deus, seus olhos espirituais se abrem. Você começa a discernir o que é amor verdadeiro e o que é manipulação. Aprende a se proteger sem se fechar, a confiar sem se anular. Porque a alma curada não perde a sensibilidade, ela ganha sabedoria. Essa transformação não se dá da noite para o dia, mas ela é visível. Você começa a responder diferente às provocações, a perdoar mais rápido, a não levar tudo para o lado pessoal, a não entrar em qualquer briga emocional, porque agora a sua fonte de valor não está mais nos outros, mas em Deus. Isso não te torna frio, te torna estável. E essa estabilidade é a base para relacionamentos saudáveis. Onde há cura interior, há espaço para diálogos sinceros, para limites respeitosos, para conexões profundas. Porque a alma que foi tratada não carrega carências, carrega presença. E a presença cura, edifica, acolhe, transforma. Você se torna um ambiente de paz, mesmo em meio ao caos. Diga agora com fé: Senhor, cura minha alma para que eu possa me relacionar com liberdade e verdade. Essa oração é um passo de libertação, porque talvez por muito tempo você viveu com medo de ser abandonado, traído, desvalorizado. Mas hoje, você está entendendo que o valor que realmente sustenta um relacionamento não vem do outro, vem de Deus. E quando essa verdade se firma, você não se prende mais a relacionamentos tóxicos. Você se liberta e começa a atrair pessoas alinhadas com sua nova identidade, com leveza, com verdade, com propósito, porque agora sua alma está em processo de cura, e isso muda tudo ao seu redor. Existem momentos em que o processo de cura passa pelo caminho do silêncio, não porque Deus se afastou, mas porque Ele quer que você ouça o que ainda grita dentro de você. A solidão, muitas vezes, é o cenário onde a verdade mais profunda vem à tona. É quando ninguém está olhando que você se vê como realmente é, sem disfarces, sem distrações, sem interpretações. Só você e Deus. E nesse encontro silencioso, coisas escondidas emergem. Feridas que você abafou com trabalho, com risos, com religiosidade, mas que ainda estão ali, pedindo para serem curadas. É nesse lugar de solitude que o Espírito Santo começa a agir com mais profundidade. Ele não invade, ele sonda. Ele não acusa, ele revela. E aos poucos ele vai mostrando o que você precisa soltar, o que precisa perdoar, o que precisa deixar morrer para que o novo nasça. O Salmo 12, embora fale de falsidade externa, ecoa uma dor interna que só o silêncio pode revelar. A dor de perceber que você estava se cercando de palavras, mas vivendo com o coração vazio, que se alimentava de promessas humanas, mas sentia fome de presença divina, que confiava demais no que era aparente e pouco na verdade que liberta. E é no silêncio que essa realidade se impõe com clareza. Não há como fugir dela, mas também não há por que temê-la, porque Deus usa esse silêncio não para te punir, mas para te curar. Ele fecha portas de distração para abrir janelas de revelação. Ele silencia o mundo para que você escute o céu. Ele permite a solidão para que você perceba que nunca esteve realmente só. Essa etapa do processo pode ser desconfortável. Pode parecer que tudo parou, que nada está acontecendo. Mas, na verdade, é nesse tempo que as raízes são tratadas. É nesse tempo
que as dores antigas perdem a força, que as perguntas sem resposta se dissolvem na presença, que os ressentimentos são trocados por alívio, porque a presença de Deus no silêncio é mais curativa do que 1000 palavras humanas. É nesse ambiente que você aprende a chorar sem medo, a se entregar sem reservas, a confiar sem explicações. Porque quando Deus se cala, Ele está trabalhando. E quando você se aquieta, Ele está curando. Diga agora em oração silenciosa ou em voz baixa: Senhor, fala comigo no silêncio. Cura o que só o teu olhar alcança. Essa entrega é poderosa, porque ela demonstra maturidade espiritual. É reconhecer que nem tudo precisa de palavras, que há feridas que só se fecham na quietude, que há respostas que só vêm quando todas as outras vozes se calam. E nesse lugar de recolhimento, Deus te prepara para a próxima estação. Ele te fortalece, Ele te alinha, Ele te enche, para que quando você voltar a falar, sua voz carregue autoridade. Quando você voltar a agir, suas ações sejam precisas. E quando você voltar a se relacionar, seus vínculos sejam saudáveis. Porque o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia, é cuidado, é cura. E você está vivendo isso agora. E vai sair desse tempo mais curado, mais leve, mais inteiro. Uma das maiores provas de que a cura interior está acontecendo é quando o passado deixa de ser uma prisão e se transforma em testemunho. Isso não significa que a memória desaparece, mas que ela já não tem mais poder de te paralisar. Aquilo que antes te fazia chorar de dor, agora te faz chorar de gratidão. As lembranças continuam lá, mas elas não controlam mais suas reações, suas decisões, nem sua identidade, porque a verdade entrou. E quando a verdade se instala, ela reorganiza tudo. O passado deixa de ser um fardo e se torna uma fundação, uma base para aquilo que Deus está construindo em você. A dor vivida se transforma em autoridade. A lágrima derramada se transforma em sementes. A queda que parecia ser o fim se revela como o ponto exato onde a restauração começou. O Salmo 12 nos mostra um ambiente hostil, onde a falsidade domina, onde a justiça parece ausente, onde os corações são duplos. Esse ambiente é muito parecido com o de muitos passados pessoais. Histórias cheias de engano, de traição, de palavras que feriram mais do que ações. Mas no meio de tudo isso, o salmista faz algo poderoso. Ele clama. Ele não nega a realidade. Ele não disfarça a dor. Ele ora. E é aí que começa a virada. Porque o passado não é apagado. Ele é ressignificado. Ele deixa de ser o centro da narrativa e passa a ser o cenário onde Deus mostrou quem Ele é, onde a graça foi maior, onde a fidelidade sustentou, onde o amor curou. E esse é o lugar em que você está entrando agora. O lugar onde a lembrança não machuca, apenas aponta para o quanto Deus é bom. Você vai perceber essa transformação em pequenos detalhes. Vai conseguir contar sua história sem sentir vergonha. Vai começar a perceber como Deus usou até mesmo os erros para te ensinar. Vai olhar para trás, não com saudade do que foi, mas com honra pelo que aprendeu. Porque o passado não é mais uma corrente, é uma chave. E essa chave abre portas para curar outras pessoas. O que Deus está fazendo em você não é só para você, é para quem vai te ouvir, te observar, te seguir. Porque a cura que você está recebendo vai transbordar e vai alcançar pessoas que ainda estão presas a seus próprios passados. Pessoas que, ao ouvirem seu testemunho, vão entender que também podem ser curadas, que também podem ser livres, que também têm futuro, mesmo com um passado doloroso. Diga agora com autoridade espiritual: Senhor, transforma meu passado em testemunho vivo da Tua cura. Essa oração sela um novo tempo. Um tempo onde o que te marcou não será mais uma lembrança de dor, mas de redenção. Um tempo onde você vai andar de cabeça erguida, com o coração leve, com a mente em paz. Porque tudo o que te aconteceu já não define mais quem você é. Deus está escrevendo um novo capítulo. E esse capítulo começa com cura, continua com reconstrução e segue com testemunho. Um testemunho que vai ecoar por onde você passar. Porque quem foi curado pela verdade carrega algo que o mundo não pode dar, nem tirar. E você está se tornando essa pessoa, um marco de restauração,
um reflexo da graça, uma voz que anuncia a cura para qualquer dor, a restauração para qualquer história, a verdade suficiente para libertar qualquer alma. E essa verdade habita em você. Quando a alma está ferida, até os sonhos perdem o brilho. Você começa a se contentar com pouco, a não esperar muito da vida, a viver no automático. As frustrações do passado se acumulam como uma nuvem pesada sobre o futuro. E sem perceber, você para de planejar, de ousar, de acreditar. Mas quando a verdade começa a curar por dentro, algo extraordinário acontece. A esperança é restaurada, e com ela, a capacidade de sonhar. Sonhar sem medo de errar. Sonhar sem medo de se decepcionar. Sonhar com os pés no chão, mas com o coração no céu. Porque a alma curada não apenas sobrevive, ela floresce. Ela imagina novos começos. Ela aceita novos desafios. Ela se abre para conexões saudáveis. E, acima de tudo, ela volta a acreditar que Deus ainda tem promessas a cumprir. O Salmo 12, apesar do tom de lamento, termina com uma afirmação de confiança. Tu, Senhor, nos guardarás. Desta geração nos livrarás para sempre. Isso mostra que a verdade de Deus não apenas revela o estado atual, ela aponta para o que vem depois. E o que vem depois da cura é vida plena, é propósito ativado, é fé em movimento. Quando a alma é restaurada, a mente se alinha, as escolhas se tornam mais conscientes, a autossabotagem perde espaço. O medo do fracasso é substituído por coragem, porque a dor já não dita mais as regras, a verdade sim. E a verdade diz que o seu futuro não está condenado, ele está em construção. E quem está construindo é o próprio Deus, com base no que ele curou, no que ele transformou, no que ele revelou. Esse renascimento interior te dá fôlego novo. Você começa a fazer planos que antes pareciam impossíveis. Começa a se permitir viver experiências que antes pareciam arriscadas demais. Começa a abrir espaço para novas pessoas, novas ideias, novos caminhos. Porque a alma curada não se esconde. Ela se apresenta ao mundo com autenticidade. Ela não tem mais medo de brilhar, não se compara, não se diminui. Ela sabe de onde veio e, por isso, valoriza para onde está indo. E isso muda tudo. Muda a forma como você encara desafios. Muda a forma como você responde à crítica. Muda a forma como você ora. Porque agora a sua oração não é mais de desespero, é de construção, é de alinhamento, é de parceria com o céu. Diga agora com fé e expectativa: Senhor, eu aceito o novo que o Senhor tem para mim. Cura minha alma para que eu viva em plenitude. Essa é uma decisão espiritual. É um rompimento com tudo o que limitava sua esperança. É o início de uma estação onde você vai acordar com propósito, vai caminhar com leveza, vai planejar com direção, porque sua alma, agora, está sendo tratada pela verdade. E essa verdade não apenas cura, ela impulsiona, ela ativa o que estava adormecido, ela desperta dons, resgata projetos, restaura o ânimo, e você começa a se ver como Deus te vê, forte, capaz, chamado, livre. O passado não tem mais voz, o medo não tem mais espaço. A verdade te libertou, e agora é tempo de viver isso em cada área da sua vida. Quando a alma está ferida, até a forma como nos relacionamos com Deus pode ser distorcida. Passamos a vê-lo através das lentes da rejeição, da culpa, do medo. Achamos que ele está distante, que está nos punindo, que não nos ouve. Ou ainda pior, acreditamos que não somos dignos da presença dele. Essas crenças não nascem da palavra, nascem das feridas. E enquanto elas dominam a mente e o coração, o relacionamento com Deus fica comprometido. A oração se torna um esforço. A adoração perde a sinceridade. A fé vacila a cada contratempo. Mas quando a cura interior começa, essa conexão é restaurada. Não apenas em emoção, mas em verdade. Porque a alma que é curada começa a enxergar Deus como Ele realmente é. Pai amoroso, presente, paciente, seguro. Um Deus que não exige perfeição, mas entrega. Um Deus que não espera performance, mas sinceridade. O Salmo 12 mostra um contraste entre o discurso dos homens e a pureza da palavra de Deus. Enquanto os homens falam com lábios falsos,
O Senhor fala com verdade absoluta. Essa verdade é o que cura. E mais do que isso, ela é o que aproxima, porque Deus não se revela a partir do que fazemos, mas do quanto nos rendemos. Quando você chega diante dele com o coração rasgado, com as verdades mais difíceis, com os pecados que ninguém viu, ele não se afasta, ele se aproxima. Porque ele não é um juiz esperando te condenar. Ele é um pai desejando te abraçar. E essa verdade, quando absorvida, transforma tudo. Transforma a forma como você ora, como você escuta, como você espera. Porque você passa a se ver como filho e não como réu. Essa restauração do relacionamento com Deus é o ponto alto da cura interior. Porque é nela que você encontra segurança para ser quem é, com todas as dores, medos e limitações. E é a partir dessa aceitação divina que você começa a se aceitar. O olhar dele cura o seu olhar. O amor dele reorganiza suas emoções. A presença dele cria raízes onde antes havia instabilidade. E você passa a orar não apenas por necessidade, mas por prazer. A buscar não só quando está em crise, mas porque encontrou um lugar seguro. Um lugar onde você pode descansar. Onde pode ser real. Onde pode ser tratado sem medo de rejeição. Porque a verdade de Deus não expõe para humilhar. Ela revela para restaurar. Diga agora com sinceridade: Senhor, eu quero te conhecer de verdade. Cura tudo o que impede minha comunhão contigo. Essa oração tem poder. Ela quebra as barreiras emocionais que você construiu com base na dor. Ela derruba os muros da religiosidade, do medo, da culpa. Ela abre espaço para uma intimidade real, profunda, transformadora. E nesse lugar de verdade, você vai experimentar um amor que cura, uma voz que orienta, uma presença que renova. Porque a alma que é curada pela verdade se torna casa para a presença de Deus. E nessa casa, há paz, há direção, há descanso, há tudo o que você sempre buscou e que agora está encontrando. Porque Deus não quer que você apenas o conheça. Ele quer morar em você, curar você, transformar você e fazer da sua alma o lugar onde ele habita com alegria. Há promessas de Deus que não se cumprem simplesmente porque há áreas da alma que ainda não estão preparadas para recebê-las. O Senhor não retém bênçãos por crueldade, mas por cuidado. Ele sabe que certas dádivas exigem maturidade emocional, equilíbrio espiritual, clareza de identidade. E enquanto essas áreas estão feridas ou distorcidas, a promessa pode até chegar, mas não será sustentada. Por isso, a cura interior é tão essencial. Ela não é um fim em si mesma. Ela é um preparo, um ajuste interno para que aquilo que Deus tem para sua vida não se perca no caminho. Quando você é curado pela verdade, você passa a caminhar de maneira diferente, não mais impulsionado por carência, medo ou vaidade, mas por propósito, fé e discernimento. E é nesse lugar de alinhamento que as promessas começam a se cumprir. O Salmo 12, ao falar de palavras enganosas e de intenções corrompidas, revela um tipo de ambiente onde as promessas não florescem. Porque onde há mentira não há estabilidade. Onde há duplicidade não há direção. E muitos carregam dentro de si um ambiente semelhante. Conflitos não resolvidos, mágoas acumuladas, inseguranças que sabotam decisões. Tudo isso impede que você reconheça e abrace o que Deus quer te dar. Mas quando a verdade começa a operar, ela limpa esse ambiente. Ela te dá discernimento para reconhecer o que é promessa e o que é distração. Ela alinha sua mente com os planos do céu. Ela te posiciona para viver, com responsabilidade e fé, aquilo que estava esperando ser liberado. E isso muda tudo, porque agora você não apenas deseja, você está pronto. Você vai começar a perceber portas se abrindo onde antes tudo era fechado. Vai perceber conexões divinas surgindo, convites inesperados, ideias inspiradas. Isso não é acaso, é o resultado da cura, porque agora você está vibrando na frequência do propósito. Está leve para caminhar, está firme para decidir, está sensível para obedecer. E cada ato de obediência te aproxima do cumprimento da promessa, porque Deus honra quem se alinha com a verdade. E a verdade não é apenas uma informação, é uma pessoa, Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
E quem caminha com Ele, inevitavelmente chega no lugar certo. Ainda que o processo seja longo, ainda que haja provas no caminho, a chegada é certa, porque o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas Ele quer cumprir em você, e não apesar de você. Diga agora com convicção: Senhor, cura minha alma para que eu possa viver plenamente as Tuas promessas. Essa oração é um reposicionamento. É uma decisão de amadurecer, de se tratar, de se preparar, porque a promessa já está liberada. O que faltava era você estar pronto. E agora você está entendendo que a cura não é um fardo, é uma ponte. Uma ponte que te tira do ciclo de repetições e te coloca no fluxo de realizações. Porque quando a alma é curada, o céu se move. E você começa a ver, tocar e viver aquilo que antes só conseguia imaginar. Porque Deus é fiel. E você está sendo moldado para carregar com honra tudo o que Ele confiou a você. E isso já está acontecendo, agora, dentro de você, onde a verdade habita, onde a promessa começa a florescer. A cura interior pela verdade não transforma apenas a sua vida, ela muda todo o ambiente ao seu redor, porque uma alma curada se torna um canal de cura. Você começa a perceber que a sua história, com todas as marcas e superações, carrega um poder que vai além de você. Pessoas vão se aproximar não apenas pelo que você fala, mas pelo que você transmite. Há uma leveza que começa a tocar quem está ao seu lado. Uma sabedoria que não veio dos livros, mas das cicatrizes restauradas. E isso quebra ciclos. Porque muitos dos padrões emocionais e espirituais que se repetiam em sua família, em seus relacionamentos, em suas decisões, agora encontram um ponto final. Você se torna o elo que decide. Essa dor termina em mim. A verdade começa comigo. O Salmo 12 fala de uma geração corrompida por palavras falsas, por intenções duplas, por promessas quebradas. Mas em meio a esse caos, há uma promessa. Tu, Senhor, nos guardarás. E essa promessa não é apenas proteção, é posicionamento. Deus levanta pessoas em meio à escuridão para serem colunas de verdade, para interromper o fluxo da mentira, da fofoca, da manipulação emocional, da rejeição transmitida de geração em geração. E você está sendo curado para isso, para ser um divisor de águas, para ser alguém que olha para a dor herdada e diz: eu não vou passar isso adiante, porque agora você tem ferramentas espirituais, emocionais e bíblicas para romper com o que sempre pareceu normal, mas nunca foi saudável. Você vai começar a perceber que o que antes te feria agora te sensibiliza com compaixão, que aquilo que era trauma agora é testemunho, que você deixou de ser reativo e passou a ser redentor. Quando alguém ao seu redor manifestar dor, você não vai mais se contaminar, vai interceder, vai estender a mão com autoridade, vai aconselhar com sabedoria, porque quem foi curado não oferece julgamento, oferece presença, e essa presença é o que transforma, porque ela carrega a verdade que cura. E essa verdade é como uma semente. Cada vez que você compartilha sua jornada, alguém se inspira, alguém se levanta, alguém entende que também pode ser livre, porque viu você sendo. Diga agora com firmeza: Senhor, usa minha cura para curar outros. Faz de mim um instrumento da tua verdade. Essa oração é um chamado, não para a perfeição, mas para a responsabilidade, porque você não está passando por esse processo apenas por si. Deus está confiando a você uma missão, a de romper ciclos, a de construir novos começos, a de plantar verdades onde antes havia mentira. E essa missão começa no ambiente onde você vive, na sua casa, no seu trabalho, nas suas conversas. Começa com pequenas atitudes, com palavras diferentes, com reações maduras, e se estende como um rio, porque a alma curada é como uma fonte. Ela não retém, ela jorra, e você está se tornando essa fonte. Um sinal vivo de que a verdade cura, de que a graça alcança, de que a restauração é possível, e de que toda dor, por mais profunda que seja, pode ser transformada em testemunho. Você é prova disso, e agora será instrumento disso. Chega um momento no processo de cura em que a alma reconhece: algo mudou.
Não é uma mudança visível aos olhos dos outros, mas é profundamente real. O peso que antes acompanhava cada pensamento, cada gesto, cada escolha, já não está mais ali. A culpa não ecoa com a mesma força. A dor não define mais o olhar. O passado ainda existe, mas ele perdeu o poder de interromper o presente. Esse é o momento em que a alma respira, em que o espírito se alinha, em que você entende que a verdade não veio para te expor, veio para te libertar. E agora, com tudo o que foi revelado, tratado e restaurado, você pode declarar com fé: o ciclo da dor foi interrompido, a cura foi estabelecida, um novo tempo começou. O Salmo 12 termina com uma declaração de esperança, mesmo em meio à corrupção e à mentira. Tu, Senhor, nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Essa promessa é seu selo de encerramento. Ela declara que, independentemente do que aconteceu, você agora está guardado. Sua alma está sob outra cobertura, não mais vulnerável às palavras maliciosas, às influências negativas, aos padrões repetitivos. Porque você decidiu abrir espaço para a verdade, e a verdade sempre traz liberdade. Não uma liberdade ilusória que mascara a dor, mas uma liberdade profunda, que trata a dor e a transforma em força. E essa força agora é sua, não por merecimento, mas por graça. Porque Deus olhou para você, viu as feridas, viu os conflitos, viu os erros, e escolheu restaurar tudo com amor. Esse é o ponto onde você escolhe não apenas agradecer pela cura, mas viver de acordo com ela. Porque a alma curada precisa ser alimentada com verdade todos os dias. Precisa manter distância daquilo que contamina. Precisa reconhecer os sinais de alerta antes que as feridas antigas tentem voltar. Mas agora, você está preparado. Agora, você tem discernimento. Agora, você tem palavra. Agora você tem presença. E com tudo isso, você pode caminhar com leveza, com direção, com autoridade. Porque não há mais grilhões. Não há mais vozes te prendendo. Há um Deus te guiando. Um Deus que decidiu fazer da sua alma um jardim restaurado. E esse jardim vai florescer. Vai frutificar. Vai ser testemunho vivo da verdade que cura. Declare agora com fé e autoridade: Senhor, eu recebo e selo a minha cura em teu nome. Eu escolho viver na verdade que me libertou. Essa declaração é mais do que palavras. É um posicionamento. É o encerramento de um ciclo de dor e o início de um tempo de liberdade, saúde emocional, estabilidade espiritual e vida abundante. A cura que você recebeu não vai parar em você. Ela vai tocar sua casa, seus relacionamentos, seu propósito. Porque Deus começou uma obra e Ele é fiel para completá-la. E o que Ele fez até aqui é só o começo. Há mais, há vida, há verdade, e você está pronto para viver tudo isso. Amém.